Irmãos, eu queria compartilhar um pouco o que eu tenho aprendido com a vida de Neemias. A Bíblia fala que Neemias estava até no momento confortável de sua vida. Ele era copeiro do rei, ele servia no palácio e principalmente ele tinha a confiança do rei. Só que uma vez Neemias escutou sobre a situação da cidade de Jerusalém, o que tinha acontecido com a cidade de Jerusalém. E Neemias, no seu coração, se sensibilizou de tal maneira que ele ouviu a voz de Deus com um propósito para Neemias, uma missão para ele cumprir. E naquele momento que ele ouviu a má notícia, Neemias teve algumas atitudes que eu queria compartilhar com você nesta hora. Esse irmão nosso nos ensina muitas coisas através de suas atitudes. Quando Neemias recebeu a má notícia da forma como a cidade de Jerusalém se encontrava, assolada, devastada, o seu povo escravizado, a Bíblia fala, no capítulo 1, do versículo 4, fala o seguinte: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante os Deus dos céus. A primeira atitude de Neemias, ao ouvir aquela má notícia, foi chorar, lamentar por alguns dias, mas principalmente, ele jejuou e orou. O comportamento de Neemias não foi de ficar estático, paralisado diante da má notícia, mas ele foi buscar na fonte, foi buscar em Deus o consolo e orientação para tudo que ele precisava naquele momento. E a Bíblia vai narrando que em um certo momento, o rei questiona Neemias o que ele quer que o rei faça para ele. E naquele momento, qual foi a atitude de Neemias mais uma vez? A Bíblia fala no versículo 4 do capítulo 2. Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Mais uma vez, Neemias, diante de situações em que ele precisava tomar decisões, Neemias ora e pede orientação a Deus. Ele busca mais uma vez na fonte, no nosso refúgio inabalável que é o Senhor. E a Bíblia vai falando, vai narrando dos feitos de Neemias, de como ele foi sendo bem sucedido em tudo que ele ia fazendo, e da sua contrição, do seu coração, quebrantado diante de Deus para entender qual era o plano que Deus tinha para a vida dele. Sabe, muitas vezes, diante da má notícia, a primeira coisa que nós fazemos é nos desesperarmos para resolver o problema. Nós não queremos parar para analisar e refletir. Nós precisamos entender que diante da má notícia, nós precisamos correr para a fonte, para o Senhor. Porque Ele é quem tem os planos para nossas vidas. Ele tem os pensamentos de paz para as nossas vidas. A Bíblia fala que quando Neemias chegou na cidade, ele se levantou à noite e foi olhar a cidade, com poucas pessoas que estavam ao seu lado. E eu imagino que Neemias, nesse momento, ele deve ter ido olhar, observar e confirmar o projeto que Deus tinha confiado em suas mãos, de restauração dos muros da cidade e de levar o povo ao arrependimento dos seus pecados. Ele não perdeu o foco, ele foi prudente, ele não se precipitou, mas ele continuou buscando ao Senhor e agindo. Neemias também tinha outra atitude que a gente precisa se apossar dessa atitude como crentes do Senhor. Neemias, quando chegou na cidade, ele fez questão de contar as maravilhas que Deus tinha feito para ele estar ali presente. Como Deus estava agindo por meio dele e através dele para a restauração daquela cidade. Neemias testemunhou dos feitos do Senhor e principalmente Neemias testemunhou da confiança que ele próprio tinha no plano que Deus tinha colocado em seu coração para a restauração daquele povo. E sabe o que a Bíblia nos fala? Que o povo se encheu de ânimo, o povo que estava sem esperança encheu seu coração de ânimo e foi trabalhar na obra. E a Bíblia fala que eles trabalharam com tanto ânimo que a obra foi muito rápida. E no desenrolar da história, a gente vai vendo que a obra ficou pronta em 52 dias, irmãos. Foi um milagre aquilo ficar pronto nesse tempo. Só o Senhor para dar ânimo ao povo e visão a Neemias para ir à frente. E a Bíblia fala que isso despertou inveja de muitas outras cidades que estavam em volta. Mas mais uma vez, diante dessa má notícia, o que Neemias fez? Orou, pediu orientação ao Senhor. E a Bíblia fala: porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles dia e noite.
Sabe o que essa busca de Neemias nos traz hoje? Nos ensina. Essa busca de Neemias nos ensina que ele tinha um coração no Senhor, que sabia que por ele mesmo ele não ia conseguir terminar essa obra, mas ele precisava da orientação do Senhor. E aí a gente pode aprender o seguinte: nós podemos aprender que quando buscamos ao Senhor, o consolo vem. Quando buscamos ao Senhor, os projetos vão se alinhando à vontade do Senhor. Quando buscamos ao Senhor, nós somos cheios de Deus. Quando buscamos ao Senhor, nós influenciamos pessoas. E quando nós buscamos ao Senhor, o milagre vem. Então essa palavra é para mim e para você. Vamos buscar ao Senhor.